ele foi procurado na época pelo imperador de Roma, Nero, porque ele estava pregando o evangelho, e Nero chega para ele e diz que a sua sentença seria a morte, né? Manda pessoas avisar. A história vai dizer que o apóstolo Pedro ainda tentou sair, tentou se esvair. Se você ler o livro dos Mártires, você vai ver isso. O apóstolo Pedro ainda ficou com medo e tentou se esvair, tentou sair. Só que durante a sua caminhada, ele se lembra das palavras que Jesus disse, qual seria o seu tipo de morte. E a história vai dizer que na hora, Cristo fala com ele, que ele deveria testemunhar, e ele volta. No momento da sua crucificação, o apóstolo Pedro diz assim: eu não quero morrer como Jesus morreu, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não vou morrer como Jesus morreu, eu não sou digno disso. Os romanos pegam a cruz de Pedro, invertem ela, e Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, agonizando, perdendo o sangue, né, pela cabeça, sentindo a agonia de morte. Mas em todos os momentos, o apóstolo Pedro, ele não nega ao seu Salvador. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu estou crucificado com Cristo. Pode ser que nós não passemos por isso, e pode ser que passemos também, né? Do jeito que as coisas estão, ser cristão está cada vez mais difícil. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que se nós não passarmos por uma crucificação literal, obrigatoriamente todo cristão deve passar por uma crucificação espiritual de nós mesmos. O nosso espírito deve ser crucificado. O Espírito de Deus agora deve habitar em nós. Isso é viver a compaixão. É receber e depois dar o que eu recebi. É impossível eu dar algo que eu não recebi. Eu só posso dar aquilo que eu recebi. E o apóstolo Paulo soube bem o que é ser crucificado com Cristo. Ele, já no caso de Paulo, a história diz que ele não foi crucificado literalmente, mas a história diz que ele morreu degolado. Ele passou 2 anos preso antes do seu martírio, e a história vai dizer que Nero manda chamá-lo na sua prisão domiciliar e manda cortar a cabeça do apóstolo Paulo. Antes desse momento, ele escreve a sua última carta a Timóteo, 2 Timóteo, aonde ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Irmãos, uma pessoa que recebe essa compaixão de Cristo, ela não nega essa compaixão por nada. Os irmãos entenderam? Quem recebe a verdadeira compaixão, ele não nega a compaixão por nada. Por que você acha que os nossos missionários estão em todo o mundo falando do amor de Deus? Porque eles não negam. Porque eles não negam. Porque eles tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Porque essa igreja aqui existe. Porque esse povo teve um encontro real com Cristo Jesus. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu gostaria apenas de dar um breve testemunho acerca da compaixão que Cristo teve na minha vida. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu era um jovem bastante rebelde. E eu me recordo uma vez em que eu disse à minha avó que iria para a aula, mas não fui. Na verdade, fui usar algumas drogas, né? Alguns tipos de drogas ilícitas, bebida alcoólica, enfim.
eu me recordo muito do vazio muito grande que eu tinha dentro do meu peito. E no retorno da escola, eu vinha inconsciente. Eu vinha muito inconsciente. E o meu amigo me levou para casa, né? E ele me disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Eu não lembro disso, mas vários amigos me disseram isso. Ele me disse assim: Renato, tu lembra do que aconteceu no ônibus? Aí eu falei: lembro não, Léo. Tu queria se jogar da janela do ônibus. Eu acho que eu tinha uns 16 para 17 anos. Nessa faixa. Tu queria se jogar da janela do ônibus. Eu disse: eu queria me jogar da janela do ônibus? Sim, eu não lembro de nada. E aí eu te agarrei pela cintura e te puxei. E quando eu te puxei, tu olhou para mim e a tua voz mudou. Ele disse isso, né? A tua voz mudou. Mudou como? Ficou muito grossa. E tu me falou assim: solte ele, porque eu vou levar ele para mim. Eu, ouvindo isso do meu melhor amigo na época, de todos os amigos, ele foi o único que se dispôs a me levar para casa naquela situação. E eu olhei para ele e disse: tu tem certeza, Léo, que eu falei isso? Tenho certeza. E aí outras pessoas me disseram isso depois, e eu sem entender nada. Solte ele, que eu vou levar ele para mim. Alguns dias depois, alguns irmãos da Igreja Batista chegaram na minha casa, oferecendo um estudo bíblico. E eu aceitei o estudo bíblico. E depois que eu aceitei esse estudo bíblico, eu comecei a entender que quando uma pessoa não tem Cristo, eu vou dizer uma coisa muito séria, preste muita atenção. Quando uma pessoa não tem Cristo, quando uma pessoa não tem Jesus no seu coração, ele está vulnerável ao diabo. Ele está vulnerável a qualquer momento para Satanás destruir a vida dele. E eu entendi que naquele dia, Satanás queria destruir a minha vida. Alguns dias depois eu tomo minha decisão para Jesus. E aí Deus me mostra que realmente o diabo queria me matar. E hoje eu entendo por que ele queria me matar. Porque hoje eu estou dando um pouquinho de prejuízo para ele. E quero dar muito mais. Pastor, por que o senhor está falando isso? Não é porque eu quero falar algo da minha vida, não. Eu quero falar isso para vocês, porque alguém chegou na minha casa para falar do amor de Deus. Porque houve pessoas que deram recursos, que oraram, que mobilizaram para que Deus mandasse um missionário na minha casa. Para que Deus mandasse alguém para resgatar a minha alma. Porque eu ia para o inferno, irmãos. Eu ia para a perdição. Mas Deus usa a igreja, e a igreja manda alguém lá. Eu sei que todo mundo aqui tem uma história parecida com a minha. Eu sei que cada pessoa aqui que é convertido, alguém um dia foi e falou de Jesus para você. E eu quero dizer para você que dessa mesma forma que alguém falou de Jesus para você, que mudou a sua vida, Deus quer usar você para que outras pessoas salvem a vida de tantas outras. Tudo isso através da sua vida, através da sua mobilização, da sua oração e da sua contribuição. Se eu sou resultado de oração, de mobilização e contribuição, eu creio também que tem muitas outras pessoas aí que também vão ser resultado de campanhas de missões como essa. Muitas outras pessoas, muitos outros missionários aí
que Deus vai levantar, são missionários, que a nossa igreja vai poder dizer assim: nós fizemos a nossa parte para transformar esse mundo num lugar melhor, para transformar pessoas perdidas em servos e servas de Jesus Cristo, que vão morrer para si mesmas e vão nascer para Deus. Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo uma vida em Cristo, eu estou crucificado com Ele e ressurgi com Ele. O que é isso se não for regeneração? O que é isso se não for um pecador morrer e nascer agora um filho de Deus? No versículo 20 ele diz: logo, já não sou eu quem vive. Irmãos, isso aqui é tremendo. Paulo está dizendo: logo, depois que eu nasci de novo, depois que eu me converti, não sou eu mais quem vive. Você não pode mais viver para você mesmo. Você não pode mais viver uma vida em que você acha que você é o dono da sua vida. Não, pastor, mas eu faço a minha vida o que eu quero, porque a vida é minha. Se você nasceu de novo, a vida não é mais sua, meu irmão. Desde o dia em que eu tive um encontro com Jesus, que Deus falou isso comigo, agora eu sei, desde aquele dia eu entendo que a minha vida ela não é mais minha, não. Eu não sou dono do meu nariz, não. Eu não tomo as decisões da forma que eu quero mais, não. Porque as decisões que eu tomava antes só ia dar em desgraça, sofrimento, pecado e perdição. Entenda, as suas decisões só dão num lamaçal chamado pecado. Não viva mais para você. Não faça isso. Receba a compaixão de Cristo hoje. Transmita a compaixão de Cristo. Essa palavra do apóstolo Paulo aqui, ele viveu isso também. Ele passou por essa transformação também. Ele disse que logo ele não vive mais. Paulo também vai dizer isso em Romanos 14:8. É um texto que eu sempre cito aqui na igreja. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivendo ou morrendo, somos todos do Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. O que é que você está fazendo da sua vida, hein? Viva para Deus. Morra para você mesmo. Morra para o pecado. Morra para o mundo. Morra para as suas próprias vontades. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Então Paulo diz que ele já não é ele mais quem vive. A continuação do versículo 20 ele diz: mas Cristo vive. Quando a gente vai fazer qualquer coisa que desagrada a Jesus, na hora, o Espírito de Cristo, ele nos incomoda. Eu achei tão bonito, conversando com um irmão novo na fé, esse irmão me disse assim: pastor, antigamente eu vivia assim, 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 e eu era viciado nisso, nisso, nisso. Hoje, se eu ver, eu sinto nojo. Eu sinto nojo do que eu fazia. Eu sinto nojo das coisas que eu praticava. Eu sinto desprezo de tudo aquilo que eu fazia. Sabe por quê isso acontece na vida de uma pessoa? Porque agora Cristo vive nessa pessoa. Se Cristo vive em mim, Cristo está sempre direcionando a minha vida com a sua compaixão.
eu não entendo como uma pessoa que recebe a Cristo, ela não exerce a compaixão pelo próximo. Quando Cristo ia pregar, que as pessoas tinham fome, ele multiplicava pão, peixe. Era ou não era? Quando Cristo ia pregar, que as pessoas estavam doentes, Cristo ia e curava aquelas pessoas. Quando Jesus ia pregar, em que tinha pessoas aflitas, com a alma destruída, Jesus ia até aquela pessoa com uma palavra de amor, com uma palavra de ânimo, e ele levantava aquela pessoa. Eu também não sei se tem alguém aqui por dentro com a alma destruída. Talvez possa ter alguém aqui. Com a alma oprimida, com o coração apertado, com o coração ansioso. Nesta noite, receba a compaixão de Cristo. Ele está no controle de tudo. Na verdade, o que ele está fazendo é matando você para você mesmo, para você nascer para ele. Então, quando ele faz isso, é um processo doloroso. Porque Paulo está dizendo agora que ele não é mais ele quem vive. O texto está dizendo agora, você não pode mais viver para você. Você precisa morrer. Você precisa matar a sua carne pecaminosa. Então o apóstolo Paulo, ele, na sua grande sabedoria, ele diz que ele não vive mais agora, Cristo é quem vive nele. A tal ponto que ele chega a dizer aos irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque eu imito a Jesus. Imitem a mim, porque eu imito a Ele. Porque Cristo agora vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O justo viverá pela fé. Esse viver que eu vivo na carne, agora eu não vivo mais para mim, mas eu vivo pela fé nele, em Cristo. Meus irmãos, às vezes falta fé na gente. Vamos ser sinceros? Vamos confessar logo nossos pecados aqui. Às vezes falta fé na gente. Às vezes a gente se esquece que Jesus tem o controle de toda a situação. E a nossa fé, ela se apega naquilo que a gente consegue fazer, naquilo que a gente pode fazer. Mas Paulo está dizendo que agora ele não vive mais para ele vive para Jesus. E esse viver que agora ele vive na carne, ou seja, nessa vida carnal aqui, este viver, ele vive com um propósito. Esse propósito é viver pela fé. Pela fé eu creio que nós já ultrapassamos a meta para a campanha desse ano. Pela fé eu creio que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia já acabou. Pela fé eu creio que Jardim Maranguape já foi ganha para Cristo. Pela fé eu creio que as suas famílias, que as minhas famílias, já se renderam a Jesus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. A igreja vive pela fé, irmão. Missionário, pastor vive pela fé. Filho de Deus, ele vive pela fé. E é pela fé que nós vemos cada muralha caindo ao chão. Porque nós vivemos na fé no Filho de Deus. Paulo faz questão de deixar isso bem frisado. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por que é no Filho de Deus? Primeiro,
porque para o Filho de Deus não há impossível. O próprio Jesus disse, aquilo que para os homens é impossível, parece ser impossível, mas para Deus nada é impossível. A fé nada mais é do que um poder sobrenatural que Deus faz operar através do nosso ato de acreditar no poder de Deus. Foi pela fé que um homem estruturado, muito inteligente, um homem que era muito conceituado, falava vários idiomas, o apóstolo Paulo, foi pela fé que esse homem deixou tudo e foi abrir igreja na Ásia Menor. Foi pela fé que esse homem sofreu naufrágio, foi pela fé que esse homem foi mordido por serpentes, foi pela fé que esse homem foi apedrejado, foi pela fé que esse homem foi degolado. Foi pela fé que o apóstolo Paulo conseguiu completar a sua carreira. E foi pela fé que ele guardou essa fé. Irmãos, nós devemos viver também pela fé, mas não fé em nós. Porque agora, no século 21, uma frase muito falada é que você precisa acreditar em você mesmo. Hoje que está na moda muito é os coaching, né? Como é o nome mesmo? Em português? Um tipo de treinador, né? Não sei, coach em português direito, não sei qual é a tradução. Mas é aquela pessoa que dá uma motivação, um motivador, né? Uma pessoa que dá motivação. Está muito na moda hoje. Em que as pessoas dizem assim, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu potencial. Isso está muito na moda. Mas eu quero dizer para você que você tem que acreditar em Cristo. E não em você mesmo. Porque você é pecador. Você é fraco, você é falho, você erra. Se você for acreditar em você mesmo, você vai cair uma hora e você vai se frustrar. Mas acredite em Cristo. Creia em Cristo. Viva pela fé em Cristo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ainda nessa frase, quando Paulo diz isso, ele está falando que crê em Cristo por quê? Porque Jesus Cristo tem todas as credenciais do Filho e do próprio Deus, que comprovam que para Ele, qualquer coisa é possível ser realizada. Por exemplo, os discípulos estavam no mar da Galileia, navegando, e uma tempestade muito grande veio. E a Bíblia vai dizer que essa tempestade quase faz o barco dos discípulos via pique. Quase que o barco vira. Como era que Jesus estava nessa hora? Dormindo. Eu não sei se era o sono da beleza. Eu acho que não. Jesus estava dormindo. O que foi que Jesus fez nessa hora? Quando ele é acordado, ele diz, homens de pequena mar, se acalma. Naquele exato momento, a Bíblia diz que tudo se acalmou. E os discípulos, olhando um para o outro, disseram, quem é esse que até o mar o obedece? Quando Paulo fala que vive pela fé em Cristo, ele está falando do Cristo que um homem vivia cego às portas de Jericó e que esse Cristo chega para ele e traz de volta a sua visão. Quando ele fala que crê no Filho de Deus, ele está falando que crê naquele que chegou para um homem chamado Lázaro, que depois de 4 dias de morto, Jesus com uma só palavra, ele diz, Lázaro, sai para fora. O que foi que aconteceu? Aquele homem sai, vivo, depois de 4 dias. Será que nós não devemos viver na fé nesse mesmo Jesus? Irmãos, vamos ser bem sinceros, olhe para a sua vida.
Olhe para você, antes de você tomar a decisão para Cristo. Como você era? O que você fazia? Como era a sua vida? Olha o que Jesus fez com você. Será que não vale a pena viver pela fé no Filho de Deus? Vale tanto a pena que o apóstolo Paulo termina esse raciocínio dizendo o porquê que ele, no caso dele, ele vive na fé em Cristo. Veja comigo. Na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está dizendo, eu vivo pela fé neste Jesus, porque este Jesus me amou. Ele me amou de tal modo, de tal ponto, que ele se entregou por mim, que ele se entregou no meu lugar. Ele teve compaixão da minha alma. Ele teve compaixão de mim, porque eu era o pior dos pecadores. Eu era o principal pecador sobre a terra. Mas esse Jesus Cristo não olhou o meu pecado. O pior assassino do mundo, Jesus quer ter compaixão. As piores pessoas do mundo, Jesus tem compaixão. Ele não quer ter, ele tem compaixão. Pastor, eu devo mesmo crer neste Jesus? Se você não crê neste Jesus, meu querido, minha querida, se você não entregar sua vida a este Jesus, você está perdido. Você está perdido. Porque não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai, a não ser por mim. Essa compaixão foi vivida pelo apóstolo Paulo, que nasceu de novo, morreu para si mesmo, viveu em Cristo, foi um grande exemplo, o maior escritor do Novo Testamento, o maior missionário do Novo Testamento, depois de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo. Essa compaixão foi vivida por Jesus Cristo, que se entregou por nós. Esta compaixão foi vivida pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e essa compaixão continua sendo vivida pela igreja de Jesus hoje. Diga comigo, viva a compaixão. Que essa compaixão de Cristo possa fazer o seu coração e o meu coração atingir, alcançar muitas e muitas outras pessoas. Para finalizar, nós aprendemos aqui algumas coisas nesses versículos. Nós aprendemos que a lei ela não pode mais condenar ninguém. Qualquer pessoa agora que vive para Cristo, ela não está mais condenada. É isso que nós devemos anunciar para as pessoas. Nós aprendemos que nós devemos morrer para a nossa própria justiça e viver para Deus, verdadeiramente para Deus. Nós aprendemos que nós devemos morrer, crucificar a nossa carne, para que a nossa vida ela seja um sacrifício cotidiano para Cristo Jesus. Se Jesus se sacrificou por você, agora é um dever nosso entregar a nossa vida, que foi comprada pelo sangue dele, ao Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos também que Cristo, ele deve viver no nosso lugar. Você só vai conseguir ter compaixão do próximo se Jesus viver no seu lugar. Porque Jesus se colocou no nosso lugar lá na cruz. Então, ele sabe o que é se colocar no lugar do próximo. Irmãos, nós não sabemos o que é isso. Nós só sabemos o que é amar porque Jesus habita em nós. Só sabemos o que é compaixão porque Jesus habita em nós.
Então, nós devemos deixar Jesus viver em nós. E finalmente nós aprendemos, da mesma forma que Cristo fez por nós, nós devemos também fazer por todos os perdidos. A mesma compaixão que Jesus teve por nós, você deve ter pelo seu vizinho, pelo seu familiar, pelo seu primo, sua mãe, seu irmão que ainda não conhece a Jesus. Você deve viver essa compaixão todos os dias da sua vida. Amém? Eu queria convidar o irmão de Jair para ir vindo aqui, porque tem um louvor que eu gosto muito, e a irmã Claudete já disse ali, eu já sei que esse hino é o seu hino, pastor. É o hino 171, Avivamento. Paulo disse agora que ele agora não vive, mas Cristo vive nele. Houve um avivamento em Paulo. E nessa noite nós vamos pedir a Deus, Senhor, nos aviva. Aviva-nos, Senhor. Essa é a nossa petição. Nós vamos louvar juntos o louvor 171. E eu vou pedir aos irmãos para a gente louvar esse louvor de pé. Nós vamos cantar bem forte para Jesus. Vamos pedir a Ele um avivamento em todos os países. Um avivamento na Ucrânia, na Rússia, um avivamento na China, na Índia, na Indonésia, um avivamento em Maranguape, na nossa igreja. Aviva-nos, Senhor, ó, dai-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nessa noite, que nós possamos também, Senhor, viver assim como o apóstolo Paulo viveu, dizendo que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aviva-nos, Senhor. Pai, coloque em nós a compaixão que houve no coração de Cristo, para que a gente possa, Senhor, distribuir essa compaixão para todos os povos da terra, para todos os países do mundo. Ó Deus, arteia fogo do alto céu em cada coração, em cada missionário,
cada pastor, cada esposa de pastor, cada família pastoral, cada missionário, Senhor. Arteia fogo, Pai, para que nós possamos pregar a Tua palavra com amor, com força, com santidade, com convicção. Ó Deus, em nome de Jesus, se houver alguém aqui nessa noite necessitando de um avivamento espiritual, que o Senhor traga avivamento nessa noite. Pai, se houver alguém aqui nessa noite que ainda não te confessou como Senhor, como Salvador de sua vida, que seja a noite de salvação, que seja a noite de avivamento e compaixão, que seja a noite que a compaixão de Cristo entre em seu coração. Guia-nos em tudo, Pai. No maravilhoso e precioso nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e quer tomar essa decisão hoje? Se houver alguém aqui nessa noite com o desejo de confessar a Cristo, de ter uma vida nova, de ter certeza da sua salvação, esse é o momento. Ou se houver alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor e que queira voltar, esse também é o momento. Esse pode ser o momento em que você pode receber a compaixão de Cristo e ter certeza da sua vida eterna. Se não houver, que Deus nos abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e que a graça do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do divino e maravilhoso Espírito Santo de Deus seja sobre nossas vidas, sobre cada missionário no campo espalhado no mundo, sobre a sua família, meu irmão, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o nosso bairro de Jardim Maranguape, em nome de Jesus. Amém.